Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, plataforma de ingestão e análise de dados. Olá a todos. Júlio César Estrela, professor. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito cinza e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem em marca d'água no lado direito. Linhas e pontos luminosos em azul e roxo remetem a uma estética digital. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Integração de dispositivos IoT, parte 2. Pessoal, nessa segunda videoaula, nós vamos tratar da integração de dispositivos de IoT, né, ainda continuando o assunto em cima do Home Assistant, tá? Mas dessa vez a gente vai tratar da instalação e configuração inicial desta plataforma, né, desse middleware, de uma forma diferente da que nós discutimos na aula anterior, né, no qual falamos sobre o Home Assistant no ambiente Docker. Tá? Então aqui a gente vai instalar o Home Assistant como um sistema operacional. Tá? Então vocês vão verificar algumas diferenças em relação ao processo de instalação e configuração, né, porque vai exigir que nós façamos o download de uma máquina virtual, né, que a própria, os desenvolvedores que fazem a plataforma disponibilizam no site da plataforma, né, e fazer alguns ajustes, né, especialmente de acordo com o virtualizador escolhido. Tá? No caso aqui, a gente vai utilizar o VirtualBox, é um virtualizador bastante utilizado pelos usuários, né? Tem versão para Windows e para Linux, né? Então eu assumo que vocês tenham alguma versão do Windows, né? No Windows 10 em especial, né? Com uma das versões mais atualizadas, né? Embora a mais atual ainda, né? Mas com o Windows 10 já é possível fazer todo esse processo. Tá? Então assumo que vocês usam Windows e tem o VirtualBox instalado também. No slide seguinte, o título, roteiro e tópicos escritos em retângulos intercalados em vermelho e azul. Instalação do Home Assistant no Operation System. Configuração do Home Assistant Operation System. Integração de dispositivos. Bom, então vamos então para o processo de instalação e configuração. Tá? Bom, a gente já comentou sobre as formas de instalação, né, do Home Assistant, né? Vale reforçar aqui a Supervised, a Core, a Home Assistant Operating System, né, que é o sistema operacional Home Assistant, e Docker. Já discutimos sobre a funcionalidade do Home Assistant no ambiente Docker, tá? E aqui a gente vai usar o VirtualBox. Tá? Então, caso você não tenha o VirtualBox, tá, recomendo que você proceda com o acesso a este link, né, da parte de downloads, né, lá do VirtualBox, né, faça o acesso a este link, né, faça o download, tá, escolha o sistema operacional de sua preferência, no caso aqui o Windows, né, e proceda com a instalação do VirtualBox, caso você não tenha. Tá? Slide Instalação do Home Assistant Operation System com as informações. Como visto na aula anterior, há diversas formas de instalar o Home Assistant. Vamos abordar a instalação no VirtualBox com o sistema operacional Home Assistant. Você já deve ter o ambiente com o Oracle VirtualBox instalado no Windows ou Linux. Caso não tenha, acesse o link e proceda com a instalação do VirtualBox. virtualbox.org/wiki/downloads. Então, em todo o procedimento de instalação e configuração, é bem rápido e simples a instalação do VirtualBox, tá, no ambiente. Então, considerando que você tem o VirtualBox instalado, tá, você vai precisar acessar a página do Home Assistant e escolher a versão do Home Assistant House, né, que é esse arquivo zip aqui, né, a extensão VDI, a extensão que é reconhecida pelo VirtualBox. Tá? Então, formato de imagem de máquina virtual que é reconhecido pelo VirtualBox. Então, vocês vão fazer o download. Tá? Essa imagem já está compactada, né? Vai ser preciso você extrair, descompactar essa imagem, né, com qualquer descompactador que você já conheça, já utiliza. Né? Então, tem alguns aí bem tradicionais, né? O WinZip, o WinRAR, né? Pode ser o UnRAR também, né? Enfim. Tá? Qualquer descompactador de arquivos existente no seu sistema operacional. Tá? Então, uma vez descompactado, nós vamos ter uma imagem como essa, mas sem o ponto .zip. Tá? Então, vai ser o mesmo nome, né? House _ova _8.2.vdi. Tá? Então ela vai ficar no mesmo
diretório onde estava a imagem zip, tá? Então, eu esqueci de falar, mas você escolha um diretório, né, que tenha um bom espaço de armazenamento, né, ou uma unidade de disco que tenha um bom espaço de armazenamento, tá, para colocar essa imagem, tá? Bom, segundo os desenvolvedores do Home Assistant, né, para um bom funcionamento desta máquina virtual com o sistema operacional Home Assistant, tá, é necessário no mínimo 2 GB de memória RAM, tá, um armazenamento com 32 GB de espaço, né, então no mínimo você tem que ter 32 GB de espaço no disco da sua máquina, e utilizar 2 CPUs virtuais, tá? Então assumo também que você tenha um dispositivo físico, né, um notebook, um desktop que tenha suporte à virtualização, tá? Para que o virtualizador consiga identificar a quantidade de processadores, né, o cores que você tem, e no próprio virtualizador você escolher a quantidade de núcleos, né, que vão ser necessários para a execução. No caso aqui, são 2 vCPUs. Tá? O professor avança um slide com um passo a passo sobre a máquina virtual. Faça o download no site oficial do Home Assistant, github.com/home-system//house_ova/8.2/house_vdi.zip. Extrai a imagem com um descompactador como o WinRAR, WinZip, etc. Atribuições mínimas recomendadas: 2 GB de RAM, armazenamento de 32 GB, 2V CPU. Bom, uma vez feito isso, baixado e conhecido as condições mínimas para instalação e configuração, nós vamos para o processo de criação da nova máquina virtual. Tá? Eu estou discutindo isso aqui, pessoal, mas também devo deixar um material em texto ou em vídeo de apoio, né, para vocês, né, de minha autoria, para facilitar a instalação e configuração. Tá? Embora eu ache bastante importante a gente discutir isso aqui na aula, mas também é bom ter um material, né, adicional que vocês consigam seguir e fazer a reprodução do ambiente, tá? E ter todo o ambiente funcional. Bom, então o passo inicial é criar uma nova máquina virtual. Então assumo que vocês inicializaram o VirtualBox, tá? Vocês vão clicar no ícone, né, de criar máquina virtual, né, ou nova, ou new, dependendo da versão que vocês estão utilizando, né, se em português ou inglês, tá? Vão criar uma nova virtual. Vai ter uma etapa que vai ser necessário selecionar o tipo, né, de versão do sistema operacional. Veja que o Home Assistant aqui, ele vai rodar numa máquina virtual com o Linux, né, customizado para o sistema operacional. Tá? Então, embora vocês estejam usando o Windows como host, né, a máquina virtual que tem o Home Assistant é uma máquina Linux. Tá? Então, o tipo de Linux que vocês vão escolher é o Linux padrão, e a versão, essa que está descrita aqui, que é a 2.6/3x, 4.x, 64 bits. Tá? Isso é uma solicitação também da documentação do Home Assistant. Depois disso, vocês vão selecionar um arquivo de disco virtual, tá? Que é o arquivo que a gente descompactou anteriormente, né? Então vai ter uma opção de escolher o disco, né? Vocês procurem pelo disco que foi baixado, descompactado, né? E aquele disco com a extensão .vdi, tá? Que nós discutimos nos slides anteriores. Novo slide relacionado à configuração específica do hypervisor. Criar uma nova máquina virtual. Selecione tipo Linux e versão Linux 2.6/3.x/4.x 64 bits. Selecione usar um arquivo de disco rígido virtual existente e o arquivo VDI descompactado acima. Depois, o quarto passo é editar em configurações da VM, né? E especificamente em sistema, depois placa-mãe e ativar EFI, tá? Na verdade, é um UEFI aqui, faltou, tá? E ativar essa opção dentro da máquina virtual, tá? O quinto passo é escolher dentro de opção de redes, tá? Em geral, essas opções de alteração ficam sempre do lado esquerdo, né? Da tela de configurações, tá? Então você vai seguindo, tá? Passo a passo aqui. Opções de redes, adaptador 1, tá? Escolha adaptador
em ponte, né, ou bridge, tá? E selecione o adaptador de rede. Qual é a questão aqui, pessoal? Bom, nós temos um host físico com o Windows funcionando e em cima desse host físico uma máquina virtual Linux que vai ficar hospedado no Home Assistant, tá? O host físico ele tem um endereço IP, esse endereço IP obtido da rede sem fio da sua residência ou do ambiente que você trabalha e que tem conectividade, por exemplo, tá? Então, a máquina virtual ela está hospedada como base, né? A base dela está em cima do host físico, tá? Essa máquina virtual, para ela pegar o IP pegar um IP na mesma faixa de endereço IP da máquina física, ela vai ter que fazer um bypass, né? E conseguir obter esse IP por meio de uma ponte, né? Aqui a gente fala ponte, né? Mas tradicionalmente em inglês isso chama bridge, né? Então você vai ter que colocar a placa de rede do host em modo bridge, né? O hipervisor permite que nós ajustamos as configurações. E aí, quando a máquina virtual do Home Assistant começar a inicialização, ela vai obter um endereço IP na mesma faixa de endereços da rede sem fio da sua residência, tá? Então, tanto a máquina física quanto a máquina virtual podem trocar ping. Você pode dar um ping na máquina física através da máquina virtual e ao contrário também, que eles vão responder às solicitações de ping, tá? Dessa forma, o Home Assistant ele fica na mesma rede do host e também na mesma rede dos dispositivos que estão conectados em rede sem fio. Então, na mesma rede da televisão, na mesma rede do roteador sem fio, na mesma rede de uma lâmpada que também pegou o endereço IP por esse roteador, tá? Então, a gente tem um ambiente totalmente dessa forma funcional que permite, pelo Home Assistant, conseguir fazer o acesso aos dispositivos, tá? Então é muito importante ter isso em mente, tá? Bom, depois da parte de configuração da ponte, né? Antes do item 6, tá? Se vocês tiverem mais de um adaptador de rede, né, no computador de vocês, o que é comum, especialmente no notebook, né? Então, muitos notebooks têm, além da placa de rede sem fio, que fica interna ao notebook, tem uma placa de rede cabeada, né? Então, um buraco do lado esquerdo ou direito, na parte traseira do notebook, para a entrada do cabo de rede, né? Que é o conector RJ45, tá? Então, o VirtualBox vai dar essas duas opções para vocês, tá? Se você estiver conectado na rede cabeada, você deve escolher a interface de rede cabeada nessa opção da ponte. Se você estiver conectado na rede sem fio, você deve escolher a interface de rede sem fio, tá? Em geral, as interfaces de rede recebem um nome padrão, né? Geralmente é WLAN 0, WLAN 1, enfim, tá? Você precisa verificar qual que é o nome da conexão que vocês têm, né? De modo que o virtualizador consiga identificar que essa é a conexão ativa, que é essa conexão que você consegue pegar, que é por essa interface de rede que você consegue pegar o endereço IP, tá? É importante isso. O sexto passo, né, é em opção de áudio, escolher Intel HD Áudio, né, como controlador de áudio também, tá? Todas essas configurações, repito, né, são sugestões, não são objetivos que têm que ser cumpridos, né, e estão descritos no próprio site do Home Assistant, né, de modo que nós tenhamos uma máquina virtual com o sistema operacional Home Assistant funcional, tá? Então, precisa seguir isso à risca para ter tudo funcionando. Em novo slide, o conteúdo. Edite as configurações da VM e vá em Sistema, depois Placa-Mãe, e selecione ativar o EFI. Em seguida, vá para a Rede, Adaptador 1, escolha Adaptador em Ponte e selecione seu adaptador de rede. Em seguida, vá para Áudio e escolha Intel HD Áudio como controlador de áudio. Bom, depois de tudo isso, vocês vão inicializar a máquina virtual, tá? Então, observem o processo de inicialização do sistema, né? Ele vai inicializar uma distribuição Linux, né? Vai ter vários passos, né? Desde o boot, a máquina vai indicar se ela conseguiu pegar IP ou não, né? Então pode acontecer alguns problemas de você não ter ajustado corretamente a parte relacionada ao adaptador de rede, ela não conseguir pegar endereço IP. Se ela não pegar um endereço IP, o Home Assistant não termina a inicialização, tá? Então, se tudo correu bem, você vai verificar um terminal, o Home Assistant, né, onde ele vai indicar lá a URL, né,
você pode fazer o acesso no browser, né? Que vai ser localhost 2.8123 ou um endereço IP que a máquina virtual já pegou do roteador sem fio, né? Em geral, 92.68.0 alguma coisa, tá? Então, depois de concluído, você pode fazer o acesso, como nós fizemos, né, na instalação e configuração do Home Assistant no ambiente Docker, tá? Então, você vai digitar no browser, né, e vai obter a mesma tela que nós obtivemos no passo da instalação do Docker, tá? Slide relacionado à inicialização com as informações. Observe o processo de inicialização do sistema operacional Home Assistant. Depois de concluído, você pode acessar pelo link localhost 8123. No slide seguinte, o texto. Ao acessar a URL, você terá uma tela de configuração como abaixo. Na sequência, print de uma tela inicial do Home Assistant. Cabeçalho, ícone de uma casa ao lado do nome Home Assistant. Texto de introdução. Are you ready to awaken your home? Reclaim your privacy and join a worldwide community of thinkers. Let's get started by creating a user account. Abaixo os campos de cadastro, name, username, password, com ícone de um olho para visualizar a senha cadastrada. Confirm password, também com ícone de um olho. No canto inferior direito, botão cinza com o comando Create Account. E aí os passos são os mesmos, né? Colocar nome, senha, login, né? E avançar, tá? Na sequência, definir a localização, tá? Ele vai perguntar se você deseja mandar dados anônimos, né? Aí uma opção sua, né? Em novo slide, os tópicos. Defina os campos de nome, nome de usuário e senha. Configure a sua localização. Use a ferramenta Detectar para obter automaticamente seu fuso horário. Em seguida, você será solicitado a enviar dados de usuários anônimos para o Home Assistant. Escolha quantos desejar. Um ponto interessante é que no passo seguinte, o Home Assistant detectará automaticamente qualquer dispositivo inteligente que já esteja em sua rede. No slide seguinte, print de uma tela de configuração inicial do Home Assistant. Cabeçalho, ícone de uma casa ao lado do título Home Assistant. Saudação, Hello Test. Welcome to Home Assistant. How would you like to name your home? Campo Name of your Home Assistant Installation, preenchido com a palavra casa. Solicitação de localização com o texto. We would like to know where you live. This information will help with displaying information and setting up sun-based automations. This data is never shared outside of our network. We can help you fill in this information by making an one-time request to an external service. À direita do texto, o botão azul Detect permite detectar automaticamente a localização. Abaixo, um mapa cinza com um marcador de localização azul centralizado. Configurações adicionais. Time Zone. América / São _ Paulo. Elevation. Campo com valor 0 metros. Unit System. Com as opções Metric, selecionado, Celsius, Kilograms, Imperial, Fahrenheit, Pounds, Currency, com opção BRL. No canto inferior direito, um botão azul com o comando Next. Que é a tela inicial, a próxima tela, né? E depois nós vamos ter aquela tela em que ele vai procurar, né? Ou já vai disponibilizar todos os dispositivos que estão conectados na mesma rede do Home Assistant, né? E aí você vai conseguir, através desses dispositivos, fazer as configurações, né? E começar a utilizá-los, tá? O docente avança um slide no qual há um print de uma tela do Home Assistant, com uma lista de dispositivos detectados como integrações. Texto de introdução. Devices and services are represented in Home Assistant as integrations. You can set them up now or do it later from the configuration screen. Dispositivos detectados: UPnP e Samsung. Abaixo o ícone circular azul com 3 pontos seguido da palavra More. No canto inferior direito, botão com o comando Finish.
eu devo mostrar de forma mais geral, né? Ou, no caso, no material adicional, de forma mais específica, né, esses ajustes, né? Ou por um texto, né? Ou, bem mais provável, por um vídeo, né? Um vídeo de apoio, né? Mostrando o processo de configuração e ajuste, tá? Então, aqui nós temos, da mesma forma, né? A instalação, da mesma forma que fizemos a instalação com Docker, né? Os dispositivos que nós podemos configurar, né? Então, e essa configuração ela também é relativamente simples. Você vai dar um _configure, ele vai fazer a instalação de alguns componentes, né, relacionados a esse dispositivo, e ele está pronto para ser inicializado pelo Home Assistant, tá? Em novo slide, a tela de integração no Home Assistant, com dispositivos e serviços detectados listados em cartões individuais. Samsung 7 Series, Samsung Smart TV, seguido do botão Configure. Archer CH, UPnP/IGD, com um botão de Configure. Samsung 7 Series, DLNA, Digital Media Renderer, com um botão de Configure. Home, Meteorologistic Institute, com um link para 1. Service and 2. Entities. Radio Browser, ícone de um rosto com fones abafadores. Sun, ícone do sol azul. Menu lateral exibe opções como Overview, Energy, Map, Logbook, History, Media, Developer Tools, Settings, Notifications e Test. Botão Add Integration, localizado no canto inferior direito com o ícone de adição. O que difere essa instalação da anterior? Tá? E também devo mostrar no material adicional a possibilidade de instalar, né, componentes externos, né? Então, no caso, aí, como a gente já comentou, um aplicativo EuiLink, que eu executo no celular para interagir com o Sonoff, eu posso instalá-lo ele aqui também e interagir via Home Assistant, né? Com o EuiLink, né, para ligar e desligar a lâmpada, abrir portão, né, enfim, ligar a qualquer dispositivo que tenha o Sonoff, né, controlando uma coisa, né? Então, essa é a diferença, né? Embora eu não consiga mostrar aqui, né, na aula, mas o material adicional, vocês vão verificar que eu consigo interagir, tá? Tem alguns ajustes que precisam ser feitos, tá? Principalmente nessa versão aqui, né? E a partir dela, né, a Core e a Supervisor também permite isso, né, que nós conseguimos instalar outros plugins, tá? Na versão que tenha o Docker, isso não é possível, tá? Então, digamos que essa versão ela é bem mais completa, né, mas requer algumas configurações adicionais, tá? Então, e necessita, inclusive, né, diferentemente do Docker, né, de um virtualizador, né, baixar a imagem da máquina virtual, né, e prosseguir com a instalação. Bom, as referências são basicamente bem parecidas em relação à aula anterior, tá? No último slide, as referências utilizadas na videoaula: home-assistant.io, hub.docker.com. Do Home Assistant. Recomendo, então, pessoal, o desenvolvimento da atividade avaliativa, né, a participação nos fóruns, tá? E verifiquem e executem os materiais adicionais, né, que eu vou deixar disponível, né, nessa semana, né, em vídeo ou em texto, tá? E verifiquem como vocês conseguem interagir depois de instalado e configurado com algum dispositivo inteligente que vocês têm na casa de vocês, tá? E qualquer problema ou dúvida em relação a esse processo de instalação e configuração, vocês podem procurar os facilitadores para auxiliá-los. Até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Yara Forastieri, revisão Cláudia Guarnieri, consultoria Sidney Tobias. Narração Thaís Lenk, mixagem Leandro Ribeiro. univesptv.com.br